Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio, de uma antiga homilia no grande Sábado Santo, a descida do Senhor à mansão dos mortos. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio, uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo, a terra estremeceu, ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, ouviu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: "O meu Senhor está no meio de nós." E Cristo respondeu a Adão e conteu o Espírito. E tomando-o pela mão disse: "Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti. Agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão sair, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti, somos um só e indizível pessoa. Por ti eu sou o teu Deus, me tornei teu filho, por ti eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra, fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê meu rosto, os escarros que por ti recebi para restituir-te o sopro da vida original.
Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar conforme a minha imagem tua beleza corrompida. Vê as minhas costas, as marcas dos açoites que suportei por ti para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz por causa de ti, como outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz e por tua causa a lança penetrou no meu lado, com Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado, meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora, eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões dos tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. Caminhamos para a Páscoa, é dádiva, é vida nova. Nos convida ainda ao amanhecer de hoje a entrarmos em profundo silêncio, como há pouco meditávamos, no silêncio numa grande solidão. E logo mais celebraremos então a solene vigília pascal, fazendo ressurgir a vida de onde a morte viera. Queremos desejar a você, aos ouvintes de sempre, uma santa e abençoada e renovada Páscoa, cheia da coragem da vida, da alegria de existir, do amor de Deus que nos abastece, do triunfo sobre o pecado e a morte do Senhor ressuscitado. Que possamos ressurgir para uma vida nova na graça do ressuscitado, viver como ressuscitados. Que seja Páscoa em sua casa, em sua família, seja Páscoa na casa daqueles que estão enmarcados ainda no luto, na saudade, na dor, na angústia, no envelhecimento. Que seja a Páscoa de todos os nossos bons sentimentos em nome da caridade, a serviço da vida, contra a fome, contra a miséria, contra tudo aquilo que rompe com o projeto de Deus. Que seja a Páscoa em sua consciência, a vontade de tornar-se um discípulo missionário melhor, servidor do Evangelho em nossos dias, em nosso tempo. A você, ouvinte, juntamente com toda a equipe do programa, a nossa saudação pascal. Ele vive, eu posso crer no amanhã, que de fato ressurjamos para os bons costumes da fé, desempenhemos rumo à Páscoa definitiva por dias de Páscoa em nossas vidas. Sempre será tempo oportuno de mudança e oportunidade de renascer na vida da graça contra o pecado. Interceda por nós, todos os santos e santas de Deus e a bem-aventurada Virgem Maria. Conosco, ela participa da vitória de Jesus ressuscitado. Conosco, ela nos leva até seus caminhos para com ele vencermos quaisquer situações de calvários. E acordados para a nova vida, que de fato tenhamos a coragem de refazer laços, vínculos afetivos e emocionais, também espirituais, pondo-se na presença do Senhor. Nos diz a canção, e quando amanhecer o dia eterno da plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Tenhamos uma Páscoa abençoada, fecunda do amor, da misericórdia do Senhor, seja multiplicada em ações que favoreçam a vida e toda a sua dignidade. A você que semanalmente nos acompanha, com o Lar de Nazaré, Jesus, Maria e José, com todas as alegrias pascais, desça, permaneça, te acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor vive e ressuscitou. Aleluia.
Sou o Padre Carlos Gonçalves, do Instituto do Verbo Encarnado. Sou reitor de um seminário em São Paulo, seminário menor, e gostaria de refletir com vocês, ouvintes, sobre esse tempo que estamos vivendo, este tempo mais forte do ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal. Os judeus, desde os tempos antigos, no Antigo Testamento, quando eles celebravam uma festa, a memória de um acontecimento, como a festa dos tabernáculos, a própria Páscoa judaica, uma coisa interessante é que eles não apenas faziam uma lembrança desse acontecido, mas, de certo modo, reviviam esse acontecimento. De certo modo, é um reviver. E a Igreja Católica, continuando nessa tradição judaica, a Igreja Católica, quando nós, na liturgia, celebramos os acontecimentos da vida de Cristo, não é apenas uma lembrança, lembrar quando Cristo morreu na cruz, lembrar de quando Cristo ressuscitou, mas é mais que isso. Nós revivemos este momento. Então, por isso que é muito importante sentir com Cristo, sentir com a Virgem Maria nos acontecimentos deste dia. Então, na Sexta-feira Santa, eu preciso pedir intensas lágrimas e dores por tanto sofrimento que Cristo sofreu por mim, tanto sofrimento que Cristo passou por mim, para me redimir. E aí Santo Inácio de Loyola até nos leva a dar um passo a mais, porque ele diz assim, não só sentimento de dor e angústia por tudo que Cristo passou por mim, mas também, Santo Inácio diz assim, refletir sobre isso. Cristo fez tudo isso por mim, o que faço por Cristo? O que fiz por Cristo? O que farei por Cristo? Uma reflexão que nós temos que fazer nesta Semana Santa. Da mesma forma, então, esse viver, reviver nesse tempo litúrgico os acontecimentos da vida de Cristo, o domingo da Páscoa, então, já não é mais sofrimento, já é o domingo de extrema, suprema alegria, porque Cristo ressuscitou, como diz São Paulo. Nós seguimos a um Deus que morreu na cruz, é verdade, mas ressuscitou, está vivo no céu, abriu o céu para nós, nos espera. Então essa alegria da ressurreição de Cristo, a alegria desse triunfo de Cristo sobre a vitória, sobre a morte, sobre o pecado. Cristo ressuscitou, abriu o céu para nós, é também o nosso mediador entre Deus e os homens. Então Cristo, esse pontífice que nos abriu o céu, nos salvou, nos espera e já está no céu, nos esperando lá. Por isso que temos que seguir a Cristo nessa alegria de Cristo ressuscitado, cumprindo os mandamentos, vivendo os sacramentos, para estarmos também com Ele no céu, na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações, caros amigos e amigas da Paróquia São João Bosco. Aqui é o Padre Ricardo e mais uma vez dirijo a vocês palavras sobre a nossa liturgia católica. Finalmente chegamos no domingo mais importante do ano litúrgico,
o domingo da Páscoa do Senhor. A Páscoa é a maior festa do calendário cristão. No domingo de Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para os católicos, o domingo de Páscoa chega ao final de 40 dias de oração, jejum e esmola, conhecidos como Quaresma. Por meio de luta espiritual e abnegação, nos preparamos para morrer espiritualmente com Cristo na Sexta-feira Santa, o dia da crucificação, para que possamos ressuscitar com Ele em uma nova vida na Páscoa. A Páscoa não é um evento espiritual que aconteceu apenas uma vez há muito tempo. Não dizemos Cristo ressuscitou, mas Cristo ressurge, porque Ele ressuscitou de corpo e alma e ainda está vivo e conosco hoje. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. A liturgia de hoje nos apresenta as leituras que nos ajudam a viver com muita fé e alegria esse dia. A primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos fala que Jesus Cristo passou pelo mundo fazendo o bem e que, por amor, enfrentou a morte, doando sua vida. Por isso, Deus o ressuscitou. Os discípulos devem ser testemunhas desta vida de doação e devem anunciar este caminho a todos os seres humanos. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, nos convida a continuarmos nessa caminhada de vida nova até a transformação plena de nossa existência. Isso porque o nosso batismo nos revestiu de Cristo. A transformação plena de nossa vida acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitude e entrarmos na vida eterna. Ouçamos o que o Evangelho tem a nos dizer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, Maria Madalena é figura simbólica. Representa, num primeiro momento, a comunidade incapaz de crer e assimilar a morte de Jesus. De fato, ela fala no plural. Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Jesus é a luz do novo dia que não termina. Mas ela vai ao túmulo quando ainda estava escuro, isto é, pensa que as trevas apagaram a luz. O gesto de Maria Madalena
resume as buscas das comunidades ansiosas de vida e amor, mas que procuram essas coisas em lugar errado. Diante da pedra removida da frente do sepulcro, ela pensa em roubo de cadáver. Jesus não está no túmulo. Onde está então? Os 2 discípulos que correm ao túmulo representam 2 atitudes da comunidade diante da morte de Jesus e diante do túmulo vazio. A comunidade tinha se dispersado. É por isso que Maria Madalena encontra os 2 a sós. A intenção do Evangelho é bem clara. Sem a fé em Jesus ressuscitado, nenhuma comunidade se mantém de pé. Os 2 discípulos são Simão Pedro e aquele que Jesus amava. Eles saem correndo em direção ao túmulo. Quem corre mais? Quem chega antes? Essa corrida não depende de condições físicas, e sim do amor. Quem ama corre mais, chega antes e crê. Quem não ama, chega depois, olha, mas não volta para casa satisfeito. O discípulo amado se solidarizou com Jesus no amor. Ele quer porque ama, pois o amor gera a fé. Simão Pedro chega, mas continua mergulhado em seu drama. O discípulo amado deixa que Simão entre antes no túmulo, pois Pedro precisa urgentemente se reconciliar com Jesus. Simão Pedro e o discípulo amado veem as mesmas coisas, mas cada qual tira conclusões diferentes. Qual a conclusão do discípulo que ama? Ele descobre que o corpo de Jesus não fora roubado, pois os ladrões não teriam o capricho de dobrar o sudário e deixá-lo num lugar à parte. Descobre também que, de alguma forma, Jesus foi desatado das amarras da morte, pois aí estão somente os panos de linho. Com o olhar de quem ama, sente que o túmulo não é o lugar do fim trágico de Jesus, e sim o lugar de sua vitória sobre a morte. Simão Pedro não entende nada disso. Iguais a ele são todos os que não entendem que o amor é mais forte que a morte e buscam provas visíveis para crer que o amor venceu o ódio, que a morte foi vencida pela vida. Simão Pedro, de fato, representa muita gente. É por isso que o Evangelho comenta: eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Naquela manhã do primeiro dia da semana, aconteceu algo extraordinário, que só quem ama é capaz de descobrir e crer. Jesus não continua prisioneiro das malhas da morte. Ele está vivo e possui a plenitude da vida. Ele ressuscitou para não mais morrer. De fato, comparando a ressurreição de Jesus com a de Lázaro, percebemos que Lázaro saiu do túmulo atado, sinal de que voltou à vida com todas as limitações próprias da vida do ser humano. Jesus, ao contrário, volta à vida sem amarras e por isso a vida nele é plena e jamais se esgota. Meus caros irmãos e irmãs, vamos crer em Jesus ressuscitado, crer na vida eterna. Eu gostaria de lembrar somente que o próximo domingo, dia 16, é o domingo do dízimo. Fazei, Senhor, que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo o que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos.
que o meu dízimo seja agradável a Ti, Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a Páscoa é sinônimo de que o amor prevalece, não importa o que aconteça. Quando Jesus morreu na cruz, parecia que tudo estava perdido, mas ao terceiro dia a esperança ressuscitou. Isso traz uma grande lição para nós, pois às vezes parece que tudo está perdido, mas Deus é quem dá a palavra final para tudo. Ele vive, está vivo, presente em nosso meio. Ele ressuscitou. Aleluia. Desejo a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos paroquianos uma excelente Páscoa. Abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosse Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.